Vanessa para esse bate-papo, porque novamente Vanessa, pode chegar para puxar esse microfone para perto de você aí, porque a gente sabe que o livro, né, do Pequeno Príncipe, ele é uma obra assim que acompanha, vamos dizer, a literatura brasileira e que às vezes a gente deixa isso de cantinho, né, mas que há formas diferentes de trazer esta obra para essa equipe nova, né? Vamos dizer assim, equipe nova do mundo. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, você, a todos. Pode chegar bem pertinho, pode puxar mais se quiser. Sim. Isso. Boa tarde para todo mundo, é um grande prazer estar aqui. E a gente veio falar um pouquinho do projeto que desenvolvemos lá na Escola Romero Carvalho sobre a obra que completou 80 anos esse ano, mês de abril. O Pequeno Príncipe completou 80 anos de edição. Eu, quando criei o projeto, o objetivo era fazer que alunos, adolescentes, conseguissem ler um livro do início ao fim, porque é complicado. Às vezes eles começam a ler e não terminam. Então, o objetivo principal era esse, que entendessem a história lida, né? E o segundo objetivo era que cada um ganhasse seu livro, e isso aconteceu. A escola aceitou, né, a proposta, foi comprado um livro para cada um. Ao final da leitura que eu fiz com eles em sala, cada um ganhou seu livrinho para levar para casa e foi muito bonito, tem sido muito bacana e os resultados estão, assim, além das expectativas. O livro é lindo, né? Lindo, a obra é maravilhosa. O Pequeno Príncipe, em resumo, né? Por que ele é tão famoso, vamos dizer assim? Olha, é a história de um homem que se vê sozinho no deserto, um aviador. Muitos até falam, né, que provavelmente esse narrador seja o próprio Exupéry, né, o autor, que ele foi aviador na vida real, né? Então acredita-se o seguinte, que talvez tenha sido um pouco da história dele próprio. É um aviador que se vê perdido no deserto do Saara, encontra um menininho que aparentemente não está com fome nem com sede, está limpinho, bonitinho, arrumadinho, pleno, com cabelinho esvoaçante, uma roupinha muito bonitinha, que ele chama de Pequeno Príncipe, porque ele não tem nome próprio, né? Então, e ali ele cria um amor, que eu diria paternal, pelo menino. Porque a princípio o menino incomoda ele, né? Ele está ali consertando um avião, eu tenho coisas mais importantes para fazer, eu preciso sair daqui. Tula. Você está preocupado com a sua rosa, eu preciso sair daqui, eu tenho água para 8 dias. E ele fica 8 dias no deserto, mas ele começa a sentir um amor paternal por esse menino. E esse menino cai aqui na Terra, depois de passar por 6 planetas, à procura de amigos, que ele é um menino solitário, ama uma rosa que ele deixa no planetinha dele. Danada essa rosa. Os meninos sentem uma raiva dela. E é um amor muito bonitinho. E ele começa a sentir esse amor pelo menino. E o menino aqui faz algumas amizades, como por exemplo a raposa, né? Que é o meu personagem favorito. É o capítulo mais bonito, porque a raposa, de todos que ele encontra, é que dá a ele ensinamentos maravilhosos. É nesse capítulo que tem as frases mais famosas, mais lindas. E ele volta, né, para o planetinha dele com os ensinamentos da raposa. Então, assim, a gente pode tirar várias lições, né, de amizade, de amor, do valorizar algo, porque quando ele chega num campo, num jardim de rosas, e ele vê um montão, ele tem a primeira decepção amorosa dele. Porque a rosa fala com ele, eu sou única da minha espécie. E aí ele vê, não, mas ela está mentindo para mim. Mas a raposa ensina para ele, não, ela é única sim para você, porque foi para ela que você gastou o seu tempo, foi com ela que você dedicou parte da sua vida. Então tem todo esse ensinamento, né, dos valores, dos sentimentos, da amizade, da dedicação. E se ele morreu ou não? Eu debati isso hoje em sala de aula. Bem platônico, se ele virou, né? Uma estrelinha. Porque a questão é bem platônica mesmo. Se há algo extracorpóreo, então ele precisava de libertar essa casca para poder voltar para lá. Exatamente, porque era então, pesado, né? Se você pensar como Platão, né, que é dualidade, ele voltou para casa liberando essa parte da casca. Isso. Se você é mais materialista, morreu. Entendeu? E aí tem eu fiz enquete na sala com os meninos. Deu certo? Morreu, tá vivo? Não, morreu não, tá vivo sim. Pois é. Porque... Isso é os fatores que a gente falou, que é o clássico, né? Isso, que é uma obra que você vai lendo, você tira princípio, a sociedade muda para um outro tipo e você relê e reentende de novo e muda para sua vida. É maravilhoso. Tem o eufemismo no finalzinho aí dele virar uma estrelinha, né? Porque quando ele é picado pela serpente, o aviador vê um clarão e depois não acha o corpo dele lá. E aí fica aquela coisa que vou deixar um presente para você, que são os meus risos.
quando você olhar para o céu, olhar para as estrelas, você vai me ouvir rindo para você. Então tem aquela questão do não morrer, virou uma estrelinha, né? Então fica essa dúvida aí, para cada um analisar a sua maneira. O Pequeno Príncipe para os dias atuais, por que ele é importante ser desenvolvido? Pela questão mesmo dos valores, do valor da amizade, do valor até mesmo do cuidado, do valorizar o que é seu, né? Como, por exemplo, quando ele fala da rosa, ele chega para perto do aviador pedindo para ele desenhar um carneiro, para o carneiro comer os baobás, que são as árvores que tomariam conta do planeta, porque ele tem medo que o planeta dele seja destruído, tem medo que a rosa morra. Em algum momento ele pergunta, o carneiro come baobá? Carneiro poderia comer a minha rosa? Então ele se preocupa com isso. Então aquela questão do cuidado, ele está em um outro planeta, com dificuldade de voltar para o planeta dele e sempre pensando na rosa. E tem questão educacional também. Educacional. E aqui o aviador preocupado em sair do deserto, mas aí começa a cuidar dele. Então a questão do cuidado, a questão, né, da educação mesmo. Porque no início do livro, ele fala assim, que eu era um artista, um possível artista, e ninguém conseguia compreender minhas obras, porque quem analisava era adulto, e adulto é meio burro para ele, né? Criança consegue ver muito mais fácil. E ele fala, não, mas me obrigaram a estudar história, geografia, mas a parte artística mesmo, e é um tapa na nossa cara hoje em dia mesmo, que você vai ver a escola de hoje, é material. Não, você vai ser educado para passar no Enem, para ser um profissional, mas a parte artística que faz as pessoas, pelo menos na minha opinião, no passado, serem muito mais incríveis, mais abertas, mais suscetíveis. Olha os gênios, quantos gênios existem hoje? No passado havia milhares, hoje menos. Então a própria educação, o sistema educacional antigo, na minha opinião, era melhor. Era mais aberto, tinha a parte material, mas tinha também essa parte de formação filosófica, de música, e ele fala isso. Eu fui obrigado a estudar história e geografia, por isso eu não sei tirar bem. Ele fala pro Príncipe, você desculpa, o desenho não tá tão bom, mas eu tive que estudar história e geografia. Ele não para de falar isso. Porque me tiraram, ainda virei piloto. E me tiraram esse direito de ser um artista. Então, toda hora tem desenho. Você for ver o livro, tudo é secado de desenho, por causa dessa neurose. Por que me tiraram isso? As aquarelas. Mesmo ele é adulto, mas ele briga com ele, né? E fica... Mas eu tenho que torcer o parafuso. Se eu não torcer o parafuso, o avião não levanta voo. Aí tem uma hora que ele, como é ele que narra a história, então tem horas que ele deixa a gente perceber que ele fala do que ele está sentindo, e tipo assim, nossa, eu tô sendo um burro, né? Porque ele está valorizando coisas muito melhores do que eu. Eu estou aqui preocupado em sair daqui com o meu avião, mas ele está valorizando sentimentos. E aí tem as horas que ele carrega o menino, no final que o menino encosta coração com coração, e ele sente o coração do menino bater, ele chora com o menino chora de soluçar no colo dele. Então essas partes são muito bonitinhas. Então a gente, ainda falei muito isso com os alunos. Ele tem por ele ali um amor paternal. E o que vocês acham? Que ele ia deixar esse menino aqui na Terra, né, no Saara, e não ia levar ele com ele? Claro que ia. Só que quando ele vai encontrar o menino fala com ele, eu não vou com você, eu vou para minha casa. E aí é quando ele se deixa picar pela serpente. E eles criam valores. Que é uma sociedade hoje que infelizmente não tem valores, não tem princípios. Eu não estou dizendo qual é. De novo, quando eu vou dar minha aula, eu abro as opções e os alunos fazem a escolha deles. Mas quais são os valores de hoje em dia? No máximo dinheiro. Família, tradição, amor, honra, não tem mais nada. E ele está dando um tapa na gente falando, precisa sim. Porque senão, acordar, dormir, tomar banho, de nada adianta, né? O cuidado, né? E como é que foi esse projeto na escola, né? Ele também foi dividido em fases, tá acontecendo ainda, vai ter um prêmio para quem lê o livro todo. Porque foi assim, inicialmente eu ia ler o primeiro capítulo e eles liam sozinhos. Eu ficava com os livros, mantive o segredo que era deles até o final. Ficava carregando essas caixinhas de papelão para a sala, vinha e voltava. Aí eu fiz a primeira leitura e fiquei preocupada, porque quando eu cheguei e falei, agora é com vocês. Não, você lê para nós, que não sei o que. Eu falei, meu Deus, vai demorar uma eternidade, né? Porque eu li o livro 3 vezes, eu dou aula em 3 turnos, 7º, 8º e 9º. Mas o dia que eu fiz a primeira rodinha para ler, eu olhei para a cara de alguns assim, que eu parava e puxava, né, a minha matéria mesmo, tal, meu conteúdo. Em que pessoa está isso aqui? Olha esse verbo e tal, ele é todo narrado em segunda pessoa. Qual é o tempo aqui? Quem está falando? Quem está ouvindo? Quem respondeu? De quem ele está falando? Então eu ficava retomando essas coisas. Eles olhavam para mim, o celular deixou de existir, já é um ganho, né? Olhavam assim para mim, sabe quando você está lendo para criança?
Eu falei, meu Deus, vou ter que fazer isso mesmo, né? Esquecer o tempo. E tirava 1, 2 aulas por semana, que a gente tem 5, no meu caso da minha disciplina, para não gastar todas que eu tinha que dar outras aulas, né? E aí gastou-se muito tempo, mas foi assim, maravilhoso, porque eu li com eles. Eles não quiseram ler sozinhos, eles liam junto comigo, cada um com seu livrinho, colocaram os nomes e tal, bonitinho. Recolhi, entregar e tal. E aí as outras fases foram, eles fizeram atividade gramatical, que eu tirei frases, partes do livro, fizeram uma prova do livro, que eu criei com perguntas de interpretação, fizeram algumas obras artísticas, cada turma fez um, o 7º fez um cenário, o 8º e o 9º fez um marcador de páginas, e estou lá hoje de manhã estava lá hoje de manhã montando o painel, vou terminar agora à tarde. Então, fizeram várias, e assistiram o filme, né? Tem um filme também, que a gente filme colocou, de 2015, que eu já te indico, se por acaso você estiver ouvindo a gente aqui, quiser assistir o filme, prepare seu coração pro final, não vou dar spoiler, mas... Até Rafael chorou. E eu também, desenho maravilhoso. E eu participei com a parte da palestra. Isso, então, eu criei uma palestra para mostrar o significado histórico da obra, do autor, e o vínculo disso com a realidade de hoje. E eu fiz um exercício também que Vanessa pegou um desses dias, que era a questão da criatividade. Sabe aquelas imagens de psicólogo, que é um borrão de tinta, mas você fala, o que tem ali? E as pessoas veem o que for. O livro diz que a gente vai ficando mais velho e vai perdendo a criatividade. Então, como a gente falou, a gente fez um projeto com o 7º, 8º e 9º. O 7º viu tudo. Eu coloquei a imagem, eles viram tudo. Eu ficava olhando assim, falei, de onde eles estão vendo isso? Eles viram o castelo, eles viram um inseto. Chegou no 8º ano, viram menos. Chegou no 9º, eles viram nada. Tinta. E foi o que você viu comigo. Isso. Mas o 7º, então, mostrou. Vai ficando mais velho, capa a imaginação. E realmente, de diferença de 1 ano, né? De um ano para o outro. Porque no dia que eu terminei a leitura na minha turma do 8º, tá no meio ali, né? O 7º tem 12, o 8º tem 13, o 9º tem 14 anos. No dia que eu terminei a leitura no 8º, que são eles que estão me ajudando com o painel. Chegou lá naquele finalzinho e tal, e eu segurando para não chorar. Não. Olho para uma, chorando. Olho para outra, chorando. Eu falei, gente, eu não aguento. Chorando, todo mundo junto e batendo palma. Foi muito lindo, porque eles sentiram a história. Então, foi muito prazeroso para mim ler com eles por isso. Porque se eu deixasse só eles lendo sozinhos, talvez não tinha entendido. E eu lendo com eles e parando e fazendo as paradas, eles adoraram. Então, meu objetivo foi alcançado e ainda foi superado. Foi muito bom. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer projetos diferentes assim, o trabalho é um pouco maior do que a grade curricular normal. Mas a gente começa a descobrir, talvez, o mundo através dos alunos que a gente desconhecia. Exatamente. E o retorno, assim, foram feitos, né, vídeos no dia da entrega, porque a gente registra tudo, né, que a gente faz, até pela questão de prestar contas mesmo, entre aspas, é prestar contas. E pra gente guardar como portfólio. Mas aí, depois que desligou ali a gravação, continuou, não foi nada ensaiado. Ficaram muito felizes, ficaram surpresos, mesmo ele tendo dado um spoiler no primeiro dia. Eu não sabia que não era pra falar. Aí, bateram palmas, ficaram muito felizes. Teve aluno que veio me dar abraço e me agradecer, que nunca ganhou um livro, primeira vez, que aquilo ia guardar pro resto da vida. Então, ganhei um presente, atingi meu objetivo, ainda passou. Então, foi muito bom. Que bom, né? Que bom que a gente possa marcar, assim. Eu tenho muitos momentos, eu tenho minha vida toda, eu nunca estudei escola municipal, eu sempre estudei escola estadual, eu acho que não há um motivo que eu estudei minha vida aqui. Mentira, estudei sim, pecado. Estudei no meu Viana, sim. Mas depois eu vim para o Júlio César, depois voltei para o Rui Barbosa, e em vários momentos, assim, da escola, eu lembro que um dia eles pegaram a nossa turma e falaram, todo mundo vai trabalhar nas eleições para o diretor. Eu achei aquilo o máximo, né? Achei aquilo... A democracia grega em ação. Mesária do voto dos meus pais, que vão votar na diretora, que a gente está escolhendo e a gente está fazendo partido. Eu achei aquilo o máximo. E eu acho que a escola... ela precisa desses momentos, vamos dizer assim, democráticos de ideias, porque o mundo só vai falar de democracia política, né? Muitas vezes nem sabe o que é democracia, né? Exatamente, só solta a palavra. Exatamente, só quer falar... Não, é democrático. É super democrático, mas quando eu falo assim, né, essa democracia criativa de pensamentos, é porque é isso que vocês estão falando. Às vezes a pessoa nunca vai colocar uma matemática na cabeça, mas vai assumir o seu lugar aí, vai dar ditado para todo mundo e vai resolver o mundo através da sua habilidade. Então, trabalhar habilidades faz parte da educação hoje também, de quem consegue enxergar, né? É porque a gente está formando indivíduos. A gente não está formando uma máquina para exercer um serviço.
Você está formando um indivíduo. De novo, a gente está perdendo isso. Eu não estou formando um aluno, eu estou formando uma pessoa em todos os fatores e em todas as áreas. Só que, como você disse, leva tempo, é burocrático, dá muito trabalho. E aí, realmente, é a iniciativa que a gente vai tentando fazer para poder mudar. Mas faz diferença. Essa questão das habilidades a gente consegue ver até nesses trabalhinhos. Porque a gente acha que isso é só da educação infantil. Não, eles curtem bastante e saem trabalhos lindos. E sai um pouco daquela coisa do quadro, do caderno, né? Mas você faz isso, não vai ser engenheiro. Exatamente. Mas, entenda, ele pode ser um engenheiro, mas isso faz diferença na vida dele. A perspectiva que ele vai ter de vida, eles, né? Os valores que ele vai ter junto com ser engenheiro, com ser professor. Isso. Então, assim, infelizmente foi perdendo essa educação. Está virando uma coisa burocrática. Dá a sua aula, faz o diário e diz que o aluno passou. Mas isso não é educação. Ainda mais uma pessoa de história lá da Grécia, com Platão e Aristóteles. Que é isso? Isso não é educação. Educação é formar o indivíduo. E é essa formação que a gente precisa. A Solange Simões está mandando um abraço para você, Vanessa. Solange, muito obrigada, querida. Um beijo. Daqui Estudamos juntas. Estudaram juntas? Sim. Gente, mas olha só, desses 2 projetos, né? A gente está falando de um tema muito atual. A gente está tornando o que pertence à literatura brasileira atual, né? Porque desde a minha época se fala. Eu tenho 28 anos apenas, mas eu já falava de Pequeno Príncipe, né? E tem muitos anos que eu já saí do ensino médio. E assim eu vejo que nós estamos trabalhando atualidades, né? Trabalha o indivíduo para mostrar para ele que tem como ser diferente do que há uma imposição da sociedade, não é mesmo? Então eu quero parabenizar vocês enquanto educadores, porque assim vai se construindo. Vocês só dão aula no Roberto de Carvalho, gente? Vocês não expandir, eu sou compulsado. Aí eu tomei posse lá, e eu sou apaixonado em dar aula lá, então... Não, se inscreve em Eu já lecionei, eu tenho 15 anos que eu dou aula. Muito tempo eu fui designado, então eu dei aula, eu acho que 2 ou 3 escolas de Leopoldo que não dei aula, o resto todos eu entreguei. Mas há 2 anos ou 3 anos eu tomei posse e aí acabei estabilizando lá. Mas é porque, eu gosto de falar, eu preciso de um tempo. Existe todo um sistema hoje que vai tirando isso do aluno e eu tenho que batalhar durante ali seus 7 anos para poder ver se eu vou, além do que a sociedade está colocando, apresentar isso também. Então eu não consigo fazer essa mudança 1, 2, 3 anos. É do menino do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Porque do contrário, você vai ensinando, a sociedade vem e coloca outro fator. E você ensina e vai colocando um fator. Até no final alguém vencer essa batalha. Entendeu? Então é um processo. E aí leva tempo. E em tempos que assim, a tecnologia é maravilhosa, o avanço dela é muito bom, mas esse aparelhinho dentro de sala nos dá um trabalho, né? E é vício mesmo. É muito vício mesmo. Se você tirar da mão do aluno, ele treme. E se você precisa do celular. E quando você consegue deixá-los longe, às vezes eu costumo pegar uma carteira e celulares aqui. Fazer prova e tal. Durante a leitura, não existia celular. Então, assim, foi um ganho muito grande mesmo, de ver, assim, que é possível fazer, dá trabalho. Eu estou trabalhando nesse projeto desde maio, então dá trabalho, ainda não acabei, mas, assim, não tem nada que pague o retorno que a gente tem. É muito prazeroso. Tomara que mude aí também perspectivas, né? Sim. Porque outro dia desse eu estava vendo uma menina de 12 anos falando assim, conversando na rua. Eu até perguntei pra ela, quantos anos você tem? Ela, 12. Aí ela tava assim, com a amiga dela, não, porque eu vou morrer se ele não gostar de mim. Aí eu tô assim, não, eu falei, eu não faço essas coisas não, mas eu acabei tendo que envolver no assunto. Eu falei, moço, quantos anos você tem? É 12. Eu falei, meu, morre não, parece alguém que vai gostar mais de você, não preocupa não, você vai viver muito tempo. Eu fiquei pensando, gente, será que não tem mais nada pra jogar a cabeça? Mas às vezes é isso. A gente teve essa semana, as reuniões que tem nesse aula normal, a gente estava falando sobre isso. Como as gerações anteriores, as coisas eram mais difíceis. E geralmente quando a coisa é difícil, você dá valor. Atualmente o sistema funciona melhor, então, claro que há falta das coisas, mas bem menos do que existia. Então os alunos hoje tudo tem muito mais simples na mão. Tem transporte, tem um livro, claro que merece, não está errado não. Mas às vezes quando você tem tudo na mão, você não dá tanto valor. Quando as coisas são um pouquinho lutadas, você tende a dar mais valor pela conquista. Do pai chegar e falar, tá vendo minha mão? Eu batalhei pro seu sustento, você dá orgulho. Quando você chega e fala, não, hoje eu não tô afim. Você tem mãe que fala, não, meu filho hoje não quer almoçar, eu vou dar mini chicken para ele, vou dar aqui um biscoito. As coisas têm que ter valor, as coisas têm sua pressão, então às vezes é isso, tá muito na mão.
então não dá valor. Exatamente. Infelizmente, né? É um paradoxo, porque era para ser Mas o ser humano é um paradoxo ambulante. Mas eu vou dizer uma coisa, né? Até pra gente caminhar para o final. Eu penso que outro dia desse eu ranquei uma folha de um caderno, o caderno era velho, sabe? Tinha algumas folhas faltando e eu ranquei a folha. Aí meu pai, com 64 anos de idade, falou comigo assim: não faz isso. Eu falei: não, pai, é caderno para tirar a folha mesmo. O caderno tava ali para tirar. A gente tirou o que já foi usado, entregou para reciclagem, agora estou usando ele. Na minha época, arrancar uma folha de caderno significava muito dinheiro. Então, valores que são colocados hoje de forma correta, eles perduram por muito tempo. Quanto tempo que meu pai saiu da escola? Quanto tempo seu pai teve que trabalhar para poder pagar aquela folha? Um caderno, esse é que é o negócio. As pessoas só veem o dinheiro, o papel. Mas, na verdade, é o tempo. O que a gente tem mais precioso no mundo, e ele vai ensinar também, é o tempo. Então, você imagina o esforço que seu pai teve que fazer, quanto trabalho ele teve que ter para poder comprar aquele caderno. Na hora que você puxa, para ele é um simbolismo assim: olha, tudo que eu fiz, como tão simples de arrancar, entendeu? Então, são, de novo, os valores que a gente está perdendo. Não é dinheiro, é o tempo dele. Com certeza. Gente, 12h48, eu estou conversando com o professor de História Rafael Gomes e a professora Vanessa Gonçalves. Dão aula lá na escola Romero de Carvalho em Fidalgo, né? Estão aí trazendo projetos muito legais que são atualidades e também tornando atual aquilo que já é nosso, né? Trazendo uma perspectiva do livro Pequeno Príncipe, trazendo perspectiva sobre a guerra que hoje, né, está em Israel junto com os Hamas, e a gente torce pelo bom desenvolvimento do indivíduo, seja ele aluno, para que possamos ter um mundo melhor. Eu ainda acredito, né, quando as pessoas falam assim, da educação, das crianças, vem um mundo melhor. Eu ainda acredito, boto fé nisso, e quero agradecer vocês pela presença e deixar as portas sempre abertas para voltarem quando quiserem, para a gente bater mais papo. Eu que agradeço a oportunidade, né, da gente divulgar nosso trabalho, e é um prazer muito grande falar desse retorno que a gente tem, né, nos dias atuais, diferente do que a gente às vezes espera. Então é muito bom mesmo. Muito obrigada. Disponha você, Rafael. Eu fico muito grato pelo espaço. De novo, né, o ano passado nós viemos aqui, eu e o Alan, e a apresentando casa outro tá projeto. Diferente, né? Vocês vieram, o estúdio estava pequeno ainda. Diferente, bem diferente. Eu entrei e falei: ué, é o mesmo lugar? Exato. Tá, ficou bem melhor, ficou bem legal. Então, eu agradeço de novo o espaço que vocês estão concedendo a gente. Faz muita diferença para a gente poder divulgar esses trabalhos. Eu posso mandar um abraço? Claro. Senão eu apoio em casa. Eu queria mandar um abraço pro meu filhão Heitor, gostosão do papai. Ele tem 6 meses. Minha esposa Gabriela, Júnior, Gilmar, meu pai e minha mãe, Nena e Tatão, meu sogro e minha sogra. E, se você não me permitir, há uns 6 meses atrás, meus alunos falam que meu aluno é muito legal, que eu sou muito divertido e quero para montar um canal no YouTube. E aí, depois de um esforço, eu acabei montando. E aí, aqueles que tiverem interesse, né, eu acabo fazendo mais análise de outros detalhes. O canal chama Honra e Família. De novo, a gente fala da questão dos valores. Esses são os meus 2 princípios de vida: honra e família. Então, tudo que eu faço na minha vida é guiado desse jeito. Aí eu acabei criando um canal. E aqueles que quiserem acompanhar mais de perto, a gente vai colocando de vez em quando vídeo lá. Honra e família. Tem algum ponto, alguma coisa? Não, honra e família, o I mesmo, normal. Então, gente, vai até lá no YouTube também, acompanha e coloca as crianças aí, porque as crianças estão no YouTube mesmo, né? Não, estão. Sabem tudo. Então... Podcast, eles conhecem tudo. É desse jeito. Mas, gente, até a próxima, torcendo aí por vocês e por novos projetos. Bom, como se diz, né? Não fica com tristeza, não, viu? Dá trabalho, mas o valor vem. Vale a pena. Então, como se diz, ano que vem vocês já pensam em outros projetos. Com certeza. Já tem mais processo. Já tá no processo. Então, muito obrigada e até a próxima, viu? Até a próxima. Gente, um abraço para vocês também, que estão aí sintonizados com a gente. Eu conversei com Rafael Gomes e Vanessa Gonçalves, professores da Rede de Ensino de Pedro Leopoldo, trazendo aí temas diferentes e projetos aí para envolver seus alunos. Eu vou chamar um brevíssimo apoio cultural e a gente já volta 12h51.